Na figura abaixo está representado um trecho do gráfico de uma função real da forma y igual a m vezes seno de nx mais k, com n maior que zero. Os valores de m, n e k são respectivamente iguais a quanto? Muito bem, pessoal. Questão clássica aí dentro dessa teoria de funções trigonométricas. Dada o gráfico de uma função, ele pede para determinar a lei de associação cujo gráfico é esse dado. Muito bem. Bom, antes da gente começar a resolver essa questão, vamos pensar um pouquinho nesses parâmetros aqui, ó, m, n e k. Cada um desses parâmetros tem um papel graficamente falando. O papel desse m aqui, que é um número que está multiplicando seno, é esticar ou encolher o gráfico na vertical. Ele estica ou encolhe o gráfico na vertical. Ele vai esticar o gráfico se ele for um número maior do que 1, ele vai encolher o gráfico se ele for um número entre 0 e 1, e ele pode inverter o gráfico também se ele for um número negativo. Se ele for um número negativo, ele inverte o gráfico em torno do eixo x. Ele rotaciona o gráfico em torno do eixo x. Esse é o papel desse m. O papel desse n aqui, pessoal, é esticar ou encolher o gráfico na horizontal. Ele mexe no período da função. Não sei se você lembra da formulazinha de período de funções trigonométricas como essa. É 2π sobre módulo de c, onde esse c é um número que multiplica x. Então, esse n aqui. O papel dele é mexer no período. Ele estica ou encolhe o gráfico na horizontal. Aqui é na vertical. E esse número somando esse mais k aqui, o papel dele é deslocar o gráfico na vertical. Ele vai deslocar o gráfico para cima se ele for positivo, para baixo se ele for negativo. Essa é a ideia. Feito esse treino, a gente tem condições agora de determinar cada um desses parâmetros aí. Então tá. Bom, pessoal, já vamos pensar aqui como a gente vai fazer para determinar o parâmetro m. Para você determinar o parâmetro m, você vai fazer o seguinte. Pega a amplitude do gráfico. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Tá? A diferença aqui vai ficar 4 menos 2, ou seja, 4 mais 2, 6. E divide por 2. Tá? Estou pensando aqui no número que está multiplicando o seno. Pega a amplitude, diferença entre o maior e o menor valor, e divide por 2. A amplitude deu 6, dividido por 2, 3. Então o m vai ser 3? Quase isso. Por quê que o m não vai ser 3 positivo? Olha aqui, ó, até esbocei aqui o gráfico da função seno de x. Aqui está o gráfico da função seno de x. Observe que o gráfico em preto, eu obtenho do gráfico em laranja, invertendo, na verdade, rotacionando aqui em torno do eixo x. Então significa que aqui não é mais 3, é menos 3, tá bom? Então y é igual a menos 3 vezes seno. Agora vamos pensar nesse n. A fim da gente determinar esse n, nós vamos usar a fórmula período de uma função é 2π sobre módulo de c. O c aqui é um número que multiplica x e, portanto, é esse n. Qual é o período dessa função? A gente observa que o período dessa função é 6, tá vendo? Tá vendo? O período é 6. De 6 em 6 as coisas se repetem, né? Então o período é 6. Então 6 é igual a 2π sobre o módulo de c. Quem é c? O número que multiplica x. É o n. Que é um número positivo, na verdade. Está falando que é um número positivo. E o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então aqui é sobre n. Multiplica cruzado, 6n igual a 2π. Portanto, o n, vamos fazer aqui, ó. O n vai ser quem? O n, olha, vai ser o 2π sobre 6, que simplificado, π sobre 3. Π sobre 3. Pronto, já tem o valor de n. O n aqui é π sobre 3. Assim, nossa função vai ficar seno de πx sobre 3, né? πx sobre 3. Tá faltando o k agora. Qual é o papel dele mesmo? Deslocamento na vertical. Observe que a origem do gráfico da função seno é aqui, tá vendo? Né? Passa pela origem. E olha, ele começou aqui em cima, tá vendo? Esse pontinho significa que ele foi deslocado uma unidade para cima. Portanto, esse k aqui é 1. Então, os valores de m são o m é menos 3, o n π sobre 3 e o k é 1. Portanto, no modelo de prova que eu estou resolvendo, que é o modelo D, a alternativa certa é a letra D.